Boa tarde. Hoje é dia 3 de maio e o PET organizou o evento. Esse evento que inicia hoje, nosso primeiro convidado, Dr. De Grazia, que vai nos dar a honra, então, de dar início ao evento promovido pelo PET, que é o Programa de Ensino Tutorial. O professor De Grazia vai ser apresentado pelo petiano Tiago, e depois nós teremos algumas perguntas, então, para o escritor, o primeiro da nossa lista dos convidados. Então, muito prazer, muito obrigada por ter aceito, doutor De Grazia. Estamos muito felizes com a sua presença hoje. Tiago. Então, prazer, doutor De Grazia. Apresentá-lo, então, José Eduardo De Grazia, além de escritor, é médico oftalmologista. Sua obra, que contempla dezenas de títulos, transita por vários gêneros, contos, poesia, novela e infanto-juvenil. É considerado um dos grandes minicontistas em atividade, tanto no Brasil quanto em outros países. Traduziu livros de Pablo Neruda, poetas latino-americanos e italianos. Recebeu prêmios como o Prêmio da Colonização e Imigração, com o livro Lavra Permanente, Prêmio do Teatro do SBT com a peça A Casa dos Impossíveis, Prêmio Livro do Ano da AGES, Prêmio de Prosa da Academia Maria Eminescu, na Romênia, e Prêmio Internacional de Poesia de Trieste. Então, eu passo agora a palavra para a Gleisa, que vai começar fazendo as perguntas aqui para a gente. Boa tarde a todos, eu sou a Gleisa, também faço parte do PET. E então, para começar a nossa conversa com o escritor, nossa primeira pergunta para o José De Grazia é: de que forma o senhor enxerga a literatura, a sua importância e a sua função social? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, dar boa tarde a todos também que estão presentes nesse encontro, estão nos assistindo e ouvindo, e agradecer, né? Estou muito contente, feliz de estar aqui conversando com vocês. É uma grande oportunidade, uma alegria. Quanto a essa questão da importância da literatura, eu penso que a literatura é, antes de tudo, uma forma de conhecimento. Ela é uma forma artística, de beleza, de procurar beleza, mas também de procurar a verdade. Não que ela tenha a verdade, mas essa procura, através da expressão das melhores formas possíveis, é uma forma de procurar o entendimento da realidade e das coisas do mundo. A poesia e a ficção, elas são representações da realidade e da sociedade. Por isso, eu sempre tive comigo que a literatura ela é comprometida, nesse sentido, com algo maior, que é com o humano, com aquilo que nós temos realmente de mais importante, que é a nossa dignidade de seres humanos convivendo nessa terra e nesse momento. Eu acredito que a poesia, a literatura, a ficção podem também ter o seu lado político, porém, não pode jamais ser panfleto. Por quê? O panfleto pode até funcionar em determinada medida ou em determinado momento, mas ele não terá lições a dizer para o futuro. E o que nós queremos quando escrevemos é que haja uma certa permanência, que nós tenhamos tido a capacidade e a sorte, vamos dizer assim também, de ter colocado temas importantes que perdurarão no tempo. Não como mensagens ou como lições, mas sim como testemunhos. Porque o escritor é uma testemunha privilegiada da vida. E é nesse sentido que eu me considero um escritor engajado. Não politicamente, claro que eu tenho como cidadão as minhas ideias, os meus posicionamentos, mas a literatura, através de outras formas, ela vai mostrar isso. Não diretamente com um ataque a um político, a um determinado tipo de governo. O poema satírico pode fazer isso. A crítica pode fazer isso.
que às vezes faz muito bem, porém, nós sempre almejamos algo maior, isto é, como já disse antes, essa continuidade no tempo e a continuidade através das gerações. A nossa outra pergunta, então, seria: em que momento da sua vida surgiu o interesse pela escrita? Pois olha, eu comecei a escrever realmente muito cedo, porque na minha família sempre a biblioteca teve um papel importante. E naquela época, nos anos 50 da minha infância, tinha-se, não, eu ainda sou do tempo de antes da televisão. Havia o rádio e o cinema. Por isso, a biblioteca era um centro fundamental. Era ali que estavam todas as mensagens, as histórias, as coisas belas escritas pelas antigas gerações, a filosofia, a história, a literatura. E essas bibliotecas, tanto na casa do meu avô quanto na casa dos meus pais, sempre foram uma presença constante. Também no colégio, na época, se incentivava muito a literatura. Se tinha grêmios literários, na época se chamava assim, em que se incentivava a leitura e a escrita, não como hoje, era mais lúdico, não como hoje se fazem os laboratórios, as oficinas de criatividade, enfim, mas eram muito importantes, porque ali se tinha condições também de ler, de conversar sobre os livros. Então, eu penso que comecei desde cedo e tive depois, no início da juventude, de ter sido premiado com um livro lá permanente, em 1975, que me proporcionou uma abertura ao mundo literário. Começar a realmente entender a literatura como um ofício. Obviamente, não como um ofício para ganhar a vida, vamos dizer assim, que na época ela era impossível, até hoje ainda é um pouco, com raras exceções, mas encarar a literatura como um ofício na medida em que temos que dominar as ferramentas para tentar fazer o melhor possível dentro da linguagem para conseguirmos chegar àquilo que nós queremos. Então, é uma presença que está comigo desde muito cedo. E até hoje não me abandonou. Espero que não me abandone. Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Laura, eu também sou do PET. Eu tenho uma pergunta, já que o senhor, a literatura não foi o seu ofício para ganhar a vida, e sim a medicina. Como o senhor considera que a sua profissão de médico influenciou a sua atividade como escritor? Não influenciou? Como é que o senhor sente? Isso é uma excelente pergunta. Eu gosto muito de falar sobre isso, Ana, porque eu nunca separei as coisas. Claro que na prática, em certos momentos, principalmente na época que eu fazia cirurgias, por exemplo, nós temos que estar muito focados naquilo que nós estamos fazendo. Mas a bagagem humanística, a literatura, está profundamente ligada à maneira como nós conduzimos, principalmente diante dos pacientes. O que é a medicina, se não também uma forma de troca de linguagem e de escuta, tanto de fala quanto de escuta? A medicina se faz através da palavra, antes de se transformar num determinado medicamento ou num ato cirúrgico. Nós temos que, em primeiro lugar, ouvir a pessoa, entender a pessoa e conhecer o problema que essa pessoa está querendo nos trazer. Nem sempre isso é fácil. Por isso, o diálogo é muito importante. E a carga humanística que a literatura leva para a medicina, nesse sentido, é impagável. Nós tivemos grandes escritores que trataram disso, Moacir Scliar, por exemplo, que era também médico, e tantos outros. E, no caso, a medicina também, assim como a literatura aprende com a medicina, porque a medicina
no contato, na relação médico-paciente, é um diálogo, é uma narrativa. A narrativa, a medicina também vai ter da literatura momentos importantes, porque conhecendo os grandes autores, a grande maneira de se interpretar o ser humano, nós conhecemos mais a alma humana. Isso nos dá uma capacidade de interpretação das pessoas e, no caso da medicina dos pacientes, muito grande. Então, nesse sentido, eu nunca separei as duas coisas, e uma se entrelaciona à outra, toda a minha vida. Oi, meu nome é Marilarda e a minha pergunta é: quais autores mais inspiraram a sua obra? Olha, eu tive um grande número de autores, e claro, quanto mais o tempo vai passando, mais autores nós conhecemos e mais eles vão fazendo parte da nossa bagagem. Mas eu poderia dizer que, assim, tentando filtrar esses autores, que eu vim de uma tradição romântica, vamos dizer assim, ainda quando eu comecei no colégio e na minha família, era uma tradição romântico-simbolista, vamos dizer assim. E no colégio tinha muito também já entravam também os parnasianos. Os parnasianos também tinham grande força na escola daqueles anos. Mas quando eu entrei já na adolescência, que eu comecei a ler Drummond, Cabral, aquilo foi um espanto para mim. Aquela linguagem diferente, moderna, coloquial e de trabalho de linguagem e de tentar expressar os problemas subjetivos e também sociais, aquilo foi uma coisa maravilhosa. Então, do ponto de vista da poesia, resumindo essas influências, eu poderia dizer que foi Drummond, Cabral, o Vinícius na sua musicalidade, porque uma das coisas que eu sempre procurei, apesar de ter me filiado numa determinada época, a corrente da geração de 60, que era muito formalista, eu sempre procurei manter a musicalidade. E nisso o Vinícius é imbatível, tanto no verso livre, quanto no soneto, e nos versos rimados, e no domínio da narrativa, da história que ele quer contar. E Cabral e Drummond são os grandes influenciadores de várias gerações até agora, pelo seu domínio de linguagem, pela sua visão de mundo, por estarem inseridos dentro da modernidade de uma forma extremamente criativa e em consonância com o seu tempo. Isso, então, para mim, foi fundamental na minha formação. Outro autor que serviu de balança também, que depois podemos conversar mais, foi o Neruda, que é completamente oposto, por exemplo, ao Cabral. E, no entanto, também possui uma poesia fantástica. Na ficção, por outro lado, principalmente no conto, eu penso que 3 autores foram básicos para mim. Desde as leituras do colégio, o Machado de Assis, em termos de estilo, de visão de mundo, e depois o Kafka e o Chekhov, na concisão do texto, no domínio da narrativa, na capacidade que eles tiveram e têm de trazer a realidade de uma forma muito forte, mesmo quando tratam, no caso do Kafka, com a ligação, não vou dizer ao fantástico, mas a essa maneira de ver a realidade com uma visão um tanto distorcida para poder chegar ao que ela esconde. Porque, às vezes, o realismo puramente não consegue fazer isso. Então, essas vias transversas, essas maneiras de chegar ao cerne do problema, muitas vezes esses autores atingem mais. E eu acho que faço uma mistura desses autores. Eu não posso dizer qual deles, para mim, seja o mais importante.
E depois, ao longo da vida, outros autores, né, foram influenciando e me trazendo novas informações que eu procurei moldar, vamos dizer assim, num estilo meu próprio, que é algo que eu pretendo, pelo menos todos nós tentamos fazer e alcançar. Oi, tudo bem? Eu queria Tudo bom? saber, uma pergunta que a gente vai fazer para o senhor é de que forma os autores traduzidos pelo senhor influenciaram sua obra? Pois é, eu já tinha falado antes no Neruda. O Neruda foi o que eu mais traduzi, porque, principalmente, eu traduzi 7 livros para LPM, aqui de Porto Alegre, e 2 para José Olímpio. Então, eu tive um relacionamento. E eu, claro, sempre fui leitor do Neruda, desde a adolescência. Então, para mim, foi uma grande alegria ter feito esse trabalho de tradução e ter me debruçado tanto sobre os livros do Neruda. E, para mim, o Neruda, com a sua capacidade de derramar-se, de ter versos longos, poemas elegíacos enormes, essa capacidade, vamos dizer assim, de unir uma tradição modernista hispânica, não o nosso modernismo, mas o modernismo hispânico do Rubem Darío, com a modernidade já da poesia feita principalmente na Europa, com todos os movimentos de vanguarda e tudo mais. Então, ele conseguiu fazer uma poesia de grande capacidade inventiva, barroca, muitas vezes, mas com muita possibilidade de comunicação. E isso que eu comecei a entender, ou procurei entender, porque a poesia, mesmo que a gente faça trabalhos herméticos, ou de forma, procurar dominar a forma, fazer a forma algo importantíssimo, o que nós queremos, no fundo, é comunicar. Todo escritor ele quer comunicar alguma coisa, ser lido e entendido. Nós não escrevemos para não ser entendidos. Nós escrevemos para ser entendidos e para emocionar também. Então, essas duas coisas têm que estar muito, muito juntas, porque senão nós vamos caindo num hermetismo vazio e sem capacidade de expressão, que eu acho que não é aquilo que nós queremos. E por isso eu acho que esses autores que eu venho traduzindo ao longo do tempo, e também os italianos, que eu não traduzi muitos livros de muitos autores, mas traduzi em antologias, traduzi poemas de muitos autores, né? Desde os crepusculares, que são um grupo muito importante da poesia italiana do final do século XIX, início do século XX. Então, todos eles me deixaram alguma coisa. E eu espero que, com a tradução, com todas as dificuldades que tem, enfim, tenham também trazido para o leitor brasileiro alguma coisa de interessante e boa, e que lhe cause prazer também ao ler. Doutor De Grazia. Ai, perdão. A gente queria saber agora quais são os temas que o senhor tem mais preferência em abordar nas tuas obras. Eu vi que tu, nos mini-contos que eu li, que eu gostei muito, inclusive, que tu aborda muito a questão dos animais. Então, eu queria saber se tem uma preferência por tema, assim. Eu sempre procurei escrever, só é uma pergunta muito boa, Tiago, também. Eu sempre procurei escrever assim, tendo uma visão maior, como se fossem ciclos. Na poesia, eu escrevi vários livros que se aproximam da epopeia, principalmente em relação a situações ligadas ao Rio Grande do Sul. O meu próprio primeiro livro, Lá Permanente, é uma saga da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Depois, Na Urna Guarani, por exemplo, ele já é um livro ligado à história das missões e à vida dos índios guaranis aqui no nosso estado. No conto, eu tive uma influência tanto no conto longo quanto aí machadiana, vamos dizer assim, eu tentando me aproximar do estilo ou da maneira de ver o mundo,
E, por outro lado, dessa literatura latino-americana, do miniconto hispano-americano, principalmente Arreola, Monterroso, o próprio Cortázar também, não nos seus contos longos, mas nas suas pegadas assim sintéticas de contos curtos, foram situações que me aproximaram muito dessa literatura. Então, eu procuro sempre fazer esses temas em ciclos. Eu publiquei vários livros nesse sentido de epopeia, de ligar a parte regional e a história, vamos dizer assim, e também poemas líricos, que eu tenho alguns livros, vários livros ligados a essa parte lírica. No caso específico dos minicontos, penso que o fabulário, para mim, é uma forma muito importante, porque tanto do ponto de vista lúdico, quanto do ponto de vista da identificação dos problemas humanos através da caracterização dos animais, e às vezes os animais saem ganhando em relação aos humanos, me faz ver que essa fórmula é uma fórmula muito inventiva e cai muito bem, e fica muito bem nos minicontos. Porque, ao mesmo tempo, sendo algo que beira o fantástico, na medida em que, obviamente, os seres humanos são animais também, mas são animais diferenciados do ponto de vista da evolução, mas que não os tornam sempre melhores do que os outros nossos companheiros de estrada e de jornada e da natureza. Então, essas visões de mundo, elas vão se fazendo em mim como se fossem ciclos, e muitas vezes formando, vamos dizer, em cada tema, às vezes eu publico 3, 4 livros abordando aquela temática histórica, social, lírica, enfim. Eu acho que isso, ao longo do tempo, a obra vai se formando e vão se caracterizando, então, como ciclos, não é? Então, considerando que o senhor é gaúcho, escreve aqui, escreveu já sobre o Rio Grande do Sul, o senhor se considera um escritor regionalista? É muito boa pergunta também. Eu não me considero regionalista, porque eu não me filio ao tipo de linguagem, principalmente a linguagem e ao estilo da maior parte dos escritores regionalistas. No entanto, eu gosto muito de muitos poetas e escritores do viés regionalista. Por exemplo, desde o Simões Lopes Neto, aos poetas, o Jaime Caetano Brown, tem grandes autores dessa origem. Por isso, como a minha linguagem é uma linguagem que procura ser mais universal, eu procuro me ligar a uma literatura brasileira, vamos dizer assim, com uma linguagem e com temas regionais. Isso, eu acho, para mim, pelo menos, é uma coisa que eu tenho assim bem clara. Isto é, eu gosto muito de grande número de escritores regionalistas. Quando eu digo que eu não me filio à escola, não é por demérito de alguns desses escritores. Pelo contrário, tem muitos deles excelentes. Mas porque eu tenho uma visão que procura ser mais universal, mesmo tratando de temas locais, que são importantes para todos nós. Como eu já citei antes, não é? O Lar Permanente, da Estátua da Colonização Italiana, a Urna Guarani, o dos índios guaranis e das missões. E talvez, para dizer que eu não tratei de uma forma mais regional, eu tenho uma novela, que é quase um romance, que se chama, não sei se vai dar para ver aí, A Fabulosa Viagem do Mel de Lexiguana. Que esse livro ele começou para ser uma sátira ao linguajar regionalista. Porém, o personagem, que é um vaquiano, que vai levando o Saint-Hilaire, quando o Saint-Hilaire esteve no Rio Grande do Sul,
vai levando o Saint-Hilaire pelo Rio Grande do Sul, ensinando ao Saint-Hilaire a geografia, a história, as lendas, os mitos. O personagem, o tio Quirino, que é esse vaqueno, ele tomou a brida nos dentes e foi levando a história para um linguajar muito próximo do regionalismo. E isso eu fiz no início, assim como eu estava dizendo, pensando em fazer quase uma paródia. Mas, como esse personagem cresceu tanto, ele criou um mundo à parte dentro desse mundo regional. Então, é uma narrativa que eu pessoalmente prezo muito, que foi também uma aventura de linguagem dentro do linguajar gaúcho, visitando os mitos, a história. Me deu muito prazer escrevê-lo. A nossa outra pergunta seria a respeito dos gêneros literários. O senhor tem alguma preferência por um gênero literário? E qual gênero o senhor prefere ler e qual o senhor prefere escrever? Começando por ler, eu nunca tive muito método de leitura. Isto é, eu sempre misturei tudo. E até hoje é assim. Eu leio poesia, leio romance, leio conto, leio ensaios. E gosto muito, por exemplo, a parte ensaística, eu gosto muito de ler ensaios também. O teatro, eu gosto de ler teatro. Ninguém gosta de ler teatro, em geral. Eu gosto de ler o texto teatral também. Então, eu sempre fiz uma amálgama de tudo isso, não é? E sempre li, às vezes, até uma coisa que pode ser criticada. Eu sempre leio vários livros ao mesmo tempo. É uma coisa que eu até hoje faço. Eu sempre estou lendo um livro de poemas, estou lendo um romance, estou lendo um ensaio histórico, e paro passo para o outro, volto. Então, eu acho que na minha obra também acho que isso acontece. No meu trabalho literário, isso também acontece. Como eu comecei, vamos dizer, o que abriu a porta para mim foi a poesia, porque foi o primeiro prêmio que eu ganhei, importante, um prêmio nacional, aquilo abriu a porta para os livros de poesia, inicialmente. Então, eu publiquei vários livros de poesia antes de publicar os livros de ficção, os contos e as novelas. Praticamente, poesia e conto já estou quase iguais o número de livros publicados. A novela tem 2 publicados, que são a Fabulosa Viagem do Mel de Lixiguana e uma outra novelinha que eu escrevi nos anos 70. Tenho algumas novelas ainda que estão em formação, que eu estou escrevendo. Talvez uma delas vire um romance. O único gênero que eu não abordei com maior intensidade foi o romance. Isso realmente, até agora, eu sei com alguns que consideram a Fabulosa Viagem como um romance, mas com um maior fôlego, vamos dizer assim, com uma obra que procure ter uma dimensão maior em termos tanto de personagens quanto de cenários, eu ainda não abordei. Talvez uma dessas 2 que eu estou escrevendo se torne um romance. Muito obrigada, me identifiquei com a leitura de peças de teatro. Pois é, são Adoro. poucos. Adoro. São poucos que fazem isso. Então, vamos lá. Agora vem aquela pergunta favorita, que o pessoal sempre gosta de perguntar, né? Como se dá o seu processo de criação, né? Desde a pesquisa, se o senhor escreve e não para, se... o senhor falou agora um pouquinho, né? Que escreve um pouco, depois vai para outro. E se teria diferença entre os diferentes gêneros que o senhor escreve nesses processos? Claro, mesmo que eu tenha assim um método meio caótico, que eu não digo para ninguém seguir, porque eu acho que cada escritor, na verdade, vai adquirindo uma maneira de trabalhar.
Às vezes existem coisas anedóticas, o que faz? Porque eu tenho que botar os lápis e a caneta de determinada maneira, tem que ter o caderno. Isso eu nunca fiz, nunca tive nenhum tipo assim de relacionamento com as coisas. A partir de não estar determinada coisa no seu lugar, eu não consigo escrever. Não, isso nunca aconteceu. Mas eu acredito que, mesmo dentro dessa maneira um pouco genérica e meio sem método, eu procuro, sim, fazer, em cada forma que eu estou escrevendo, um direcionamento, vamos dizer assim. Porque a poesia ela é totalmente diferente das outras formas. A poesia, não que podemos dizer que existe algo que venha, uma inspiração que caia do céu de repente, mas a inspiração, mesmo entendendo ela como algo do inconsciente, ela é abrupta, ela te toma conta, e aquilo tu tens que expressar quase que imediatamente. Tem pessoas que guardam poemas na memória, e inclusive e vão escrever muito tempo depois até. Comigo não é bem assim. Se eu não escrevo dentro de certo tempo, eu acabo esquecendo. Então eu tenho uma certa necessidade de urgência no poema, de escrevê-lo. E, claro, depois se trabalha a forma, se relê, se lê, se deixa guardado um tempo, e para dar ao poema a intensidade que nós gostaríamos que ele tenha, tanto do ponto de vista da forma quanto daquilo que ela quer informar em termos de emoção. Já a ficção, ela é diferente, a ideia pode ficar na cabeça da gente muito tempo. Eu não tenho necessidade de escrever um enredo de um conto rapidamente. Pelo contrário, eu fico, às vezes, com aquela ideia crescendo. Ela vai elaborando. Ela pode partir de uma situação, quer dizer, um personagem, uma pessoa que eu vejo, uma história que me contaram. Aquilo vai sendo elaborado. Então, quando eu vou escrever o conto, ele já está praticamente pronto. Não os seus detalhes, mas eu já sei como ele começa e, muitas vezes, como ele termina. Que talvez sejam as duas coisas mais importantes. Saber a pegada do início do conto, e do romance também é assim. O leitor é pego pelo início, aquela coisa, aquela abertura tem que te pegar. E o fechamento também, que é importantíssimo, até onde nós queremos chegar. Isso o Edgar Allan Poe já dizia há muito tempo, e outros autores também, que nós temos que saber onde chegar. Se nós não sabemos onde chegar, é claro que existe muita coisa que nós podemos escrever deixando a linguagem fluir. Claro, os surrealistas fizeram muito isso, e até hoje se faz, né? Todos nós já usamos isso também. Então, uma coisa não exclui a outra. Porém, no meu caso específico da ficção, eu tenho essa maneira de agir. Isto é, vou elaborando para depois levar para o texto, para o papel. Normalmente, hoje eu mais escrevo diretamente no computador, na tela, não é? Essa era uma das nossas próximas perguntas, né? O que o senhor utiliza para escrever as suas obras? Papel e caneta, máquina de escrever ou computador? Quando eu comecei a escrever a lápis e a caneta. Quando eu era criança, pré-adolescente. Mas, quando já estava já adolescente, mais velho, eu comprei uma Lettera 32, uma máquina de escrever. Então, aí a coisa já mudou. Era uma trabalheira danada, porque aquelas máquinas obrigavam a gente a tirar cópias, e às vezes, quando sujava, quando errava, era muito difícil de corrigir aquilo, tinha que se botar fora, escrever de novo. Vieram depois as máquinas eletrônicas, que já eram muito boas. Já tinham corretores, já tinha memória. Então, era algo já muito bom. E depois, claro, com o computador, a coisa mudou totalmente. Aí, a facilidade, não digo de criação, mas a facilidade de nós escrevermos e fazermos o texto
nos trouxe realmente uma grande economia de tempo. Pode-se perder alguma coisa, por exemplo, aqueles textos que a gente corrigia, ficavam as erratas, que os ensaístas, os críticos gostam de ver muito, não é? O que o escritor mudou, o que não mudou. Muita coisa no texto escrito no computador já não tem mais, porque o que vai para o computador, para a memória, é o texto já definitivo. Então, isso pode ser uma perda. Mas, por outro lado, se ganha muito em capacidade de tempo. E hoje inclusive, até eu estava conversando com eles, eu comecei a reescrever à mão, principalmente poesia. E um conto, eu escrevi um conto há pouco tempo à mão. Sabe que ficou difícil para mim escrever um conto à mão, porque há muito tempo que eu não escrevia, porque eu estava escrevendo já com o texto elaborado, ia para o computador, passava para o computador direto. Agora, escrever à mão e depois reescrever no computador é trabalhoso. Mas é interessante, eu gostei da experiência, porque permite também uma série de reelaborações e de reescritura, como se fazia antes, não é? Mas são formas, não é? Isso, cada escritor acaba tendo a sua maneira principal. Agora, a gente gostaria de pedir para o senhor falar um pouco sobre os seus próximos projetos. A gente também queria saber se o senhor tem um projeto dos sonhos, assim, algo que o senhor ainda não tirou do papel, mas tem muita vontade de fazer. Eu acho a tua pergunta muito boa também, né? E não teria uma resposta, principalmente a questão de um projeto de sonho, porque eu acho que a literatura é algo que se vai se fazendo conforme uma necessidade interior muito grande e muito ligada aos momentos que nós estamos vivendo, tanto do ponto de vista subjetivo, quanto social, quanto político. E isso faz com que as coisas irrompam de uma forma em que elas necessitam de uma expressão. Portanto, eu pessoalmente, assim, nunca imaginei, eu fiquei pensando assim, olha, eu vou fazer no futuro determinada coisa, porque elas foram se fazendo ao longo do tempo e conforme a necessidade que eu tinha de expressar essas coisas, a vida, enfim, como eu a via e a sentia. No entanto, nós, escritores, estamos sempre trabalhando, a gente não para nunca de trabalhar. A gente está sempre com ideias, sempre elaborando, sempre testando. E eu tenho essas duas novelas que eu estou escrevendo. Uma delas está relativamente adiantada, a outra eu tinha abandonado, mas estou retomando aos poucos. Então, do ponto de vista de projeção, não vou dizer que elas se tornem, vamos dizer, as obras do sonho, porque isso não realmente eu confesso que eu nunca tive. Isto é, eu sempre me deixei levar pelos acontecimentos e pela própria relação que eu tenho com a escritura e com a linguagem. Porém, eu não posso deixar de dizer que, se essas obras se tornarem alguma coisa para mim importante e que para os outros também tem algum significado, eu já terei alcançado muito. É uma aventura. Nós, quando escrevemos, estamos imersos numa viagem e numa aventura. Quem, na verdade, vai julgar isso e vai colocá-la e dimensioná-la depois é o leitor. São os leitores. E nós devemos nos abandonar a essa visão, a esse mundo que o leitor vai trazer para o nosso trabalho. Porque sem eles, sem o leitor, qual é o significado? Porque escrever pode até ser um prazer, e quando o fazemos. Pode ser doloroso também, mas ele acaba se extinguindo aí. Nunca esqueço um texto que eu li do Jorge Amado. O Jorge Amado era muito atacado, porque alguns diziam que ele tinha um texto relaxado,
E ele mesmo confessou, disse, eu não releio meus livros. Nunca releio os meus livros. Por quê? Porque ele não queria mais fazer, eles tinham que passar para outros e outros. Então, nós, quando escrevemos, aquela obra ficou para trás. A gente pode até retomá-la, relê-la, mudar uma coisa, enfim, mas aquilo já pertence para nós, como pessoas, a um passado. Mas o importante é que esse livro não ficou no passado, não fique no passado para o leitor. Esse livro passa a ter, então, no leitor, uma outra dimensão, que é a de futuro. É isso que nós, autores, penso eu, procuramos. Eu queria fazer mais uma perguntinha só, que Pode seria fazer várias. sobre... Então, seria sobre se o senhor chegou a ler algum livro de teoria sobre escrita, assim, teoria sobre escrita de ficção, assim, se chegou a ler ou se foi autodidata mesmo. E se chegou a ler algum livro desses de teoria, assim, para aprender, assim, a escrever ficção, se tem algum que se destacou, assim, que talvez tenha te ajudado mais, assim, que tu lembra. Eu devo confessar que, para mim, os grandes professores foram os grandes autores. A partir daí, isso também que eu digo para todo o autor, quem quer começar a escrever, que leiam os grandes autores, tanto na ficção quanto na poesia. Essa é a verdadeira escola. Porém, num segundo passo, para uma compreensão maior do próprio texto e dos textos alheios, penso que sim, as obras teóricas são muito importantes. Como eu já disse antes, eu gosto muito de ler ensaios. Gosto muito. Não poderia te dizer um que tenha sido para mim mais importante que outros, que são muitos, assim, para ter uma ideia de tanto da produção do ponto de vista cronológico, histórico, estilístico, foram muitos. Penso eu que, assim, para mim, o ler a parte teórica, às vezes, é mais importante na interpretação dos livros e dos textos dos outros, do que para os meus próprios. Eu, quando estou lendo um livro, quando vou escrever uma apresentação, um texto teórico sobre algum autor, eu procuro ler o que foi escrito sobre ele antes, porque isso nos abre muitas janelas, nos deixa trilhas importantes. Então, acho que as duas coisas são importantes. No entanto, para mim, como eu disse antes, o primeiro caminho foi a leitura dos grandes mestres universais. A partir daí, sim, que se abre essa outra vertente, que é a análise, a interpretação. E isso os grandes autores nos ajudam muito. Perfeito, eu acho que nós podemos abrir então para perguntas. Não sei se alguém mais gostaria de fazer mais alguma pergunta para o doutor De Grazia. Por favor, então, senhor Marco Antônio. Uhum. Eu vou ativar o som. O microfone está mutado, né? O senhor tem que ligar o seu... Tá. Agora tá ligado? Isso, agora vai. Boa tarde, De Grazia, como vai? Boa tarde, tudo bom, meu amigo? Tudo bom. Sabe, antes de mais nada, que eu sou seu grande fã, seu grande leitor, e uma das maiores perdas que eu acho que eu tive foi não tê-lo na minha tese de doutorado sobre micronarrativas, né? É uma excelente tese, grande trabalho. Eu tinha acabado de voltar da Alemanha, enfim. E nos anos 70, você chegou a publicar bastante na Folha Microcontos, enfim. Se dedicou com mais afinco às micronarrativas.
Se for possível, eu gostaria de que você falasse sobre economia textual em termos de potência, principalmente pensando no leitor. Quer dizer, como a condensação, atomizando o texto, ela jogaria para o leitor uma espécie de situação epifânica, de revelação. Faz algum sentido isso? Totalmente. E principalmente os latinos, o Merino, Cortázar, e com relação ao Borges, eu vejo muita coisa micronarrativa no Borges, né? Perfeitamente. Eu acho que tu tens muita razão em abordar essa parte, porque eu tive todas essas influências, e para mim a maior influência do miniconto foi realmente da literatura dos escritores hispano-americanos. Porque quando eu comecei a escrever minicontos, ninguém escrevia, ninguém escrevia. Inclusive um amigo meu da época, uma pessoa de geração um pouco mais velha, chegou a me dizer assim: olha, nós não entendemos o que tu escreves. Eles não sabiam, então, não sabiam o que era o miniconto. Eles não tinham noção. Inclusive, quando em 96 eu fui escolhido naquele prêmio Nestlé, que era um grande prêmio na época, na Folha de São Paulo saiu uma interpretação que eles também, naquela época, na década de 90, também não entendiam bem o que era o miniconto ainda, apesar do Trevisan já ter escrito um livro, ou, se não me engano, 2, agora não estou bem lembrado. Mas os hispano-americanos já tinham uma larga experiência nessa forma. E eu, no início, me filiei a essa corrente hispano-americana. E não só dos minicontos, mas também, como tu bem frisaste, essa maneira sintética de escrever do Cortázar, do Borges, que, mesmo escrevendo contos longos, eles têm essa pegada da síntese em relação ao que estão narrando, ao fazer o personagem, não é? E eu fui, desde aquela época, naquele momento que eu comecei a escrever, eu fui elaborando para mim uma teoria do miniconto, vamos dizer assim, para mim, para eu fazê-lo. E eu cheguei, naquela época, a uma conclusão que, no fundo, o miniconto ele era um híbrido do conto e do poema. Por quê? Porque do conto ele tem a história, uma narrativa, personagem, são poucos personagens, local, tempo. E do poema, ele tem a intensidade, ele tem a imagem. E, muitas vezes, não obrigatoriamente, um fechamento impactante também. E aí a epifania que tu falaste. Essa capacidade de síntese leva a que o leitor, muitas vezes, complete o texto. Como assim completar o texto? Não é um texto incompleto, mas ele exige muito a participação do leitor. Ele exige que o leitor seja tomado pelaquela história breve, de uma forma intensa. E eu penso que é isso que eu procurei fazer na maior parte desses meus textos curtos, levando a essa procura do impacto, porque eu acho que o miniconto ele usa muito mais dessa situação epifânica e do impacto da narrativa do que o conto mais longo, mesmo reconhecendo, como o próprio Hemingway dizia, né, que é outro autor importante até para as narrativas curtas. Eu aprendi muito com o Hemingway. Ele dizia que o conto tem que ser como um soco, tem que atingir o leitor de uma forma como se fosse um soco. E vamos dizer assim, o miniconto é esse soco concentrado, vamos dizer assim.
Então, eu acho que o caminho foi esse, né, Marco? E tu és um mini contista também, muito bom e estudioso do assunto, tem trazido muitos aportes importantes para compreendermos essa forma de narrativa. Obrigado. Mais alguém gostaria de colocar uma pergunta ou fazer um comentário? Eu queria aproveitar e dizer que amanhã nós temos um outro evento. Eu também, um dos grandes autores que eu leio muito e também reconheço assim que representa muito é o Hemingway. Adoro. E o meu favorito é o Velho e o Mar, que eu já li várias vezes. E amanhã, então, nós temos um evento com uma colega, professora de literatura da PUC, que vai falar sobre as cartas de Hemingway, né, Helena? A Helena está organizando. Então, nós deixamos aqui o convite, o horário das 14 horas, né? Não, isso. Tá? Nesse mesmo link, tá? Nós vamos divulgar, então, estão todos convidados também, né? E dizer que ficamos muito honrados com a sua presença, Dr. José Eduardo de Grazia. Pretendemos ler mais outras obras. Eu me interessei bastante por essa sua obra, essa novela que o senhor fala aqui, relata sobre a estada do Saint-Hilaire aqui. Me interessa muito, eu gosto muito de ler esse tipo de romance que, de certa forma, eu não sei se ele acaba sendo um pouco de biografia, talvez também, né? Um pouco biográfico do Hemingway, do Saint-Hilaire, eu não sei. Me interessa muito para saber, né, da história do Rio Grande do Sul, dessa questão que foi assim um desbravamento aqui, né, quando ele esteve aqui no nosso estado, né? Eu pessoalmente gosto muito dessa novela, porque, na verdade, o Saint-Hilaire, ele é só ouvinte, ele só escuta, ele não dá nenhuma opinião no livro. Quem fala é o tio Quirino, que é um gaúcho despachado que vai falando tudo e contando tudo o que sabe sobre a vida campeira, sobre a história, os mitos, as lendas, tudo que ele tinha na cabeça ele vai colocando. Por isso que no início eu disse que ele começou para mim como se fosse uma paródia, porque eu queria fazer uma brincadeira com isso. Porque o gaúcho, na verdade, ele é o contrário desse tipo do tio Quirino, porque o gaúcho é mais concentrado, é mais fechado, enquanto o tio Quirino é um falador, ele fala o tempo inteiro. Então, por si só, o personagem já é uma contradição em relação ao gaúcho tradicional, vamos dizer assim, que é mais quieto, mais pouco comunicativo, vamos dizer assim. Mas, a partir de um certo momento, esse gaúcho, inclusive quando eu faço a figura dele, e aí eu até fazer um gancho em relação àquela história da literatura e medicina, eu tinha muito já da novela pronta, mas eu não tinha a figura do personagem. Eu não tinha aquele personagem assim na minha cabeça fisicamente. Até um dia que entrou no meu consultório um senhor de 80 anos, um gaúcho, com mãos enormes, caminhando com aqueles homens que cavalgaram muito e falando da forma gaúcha, e eu cheguei e disse, esse é o meu personagem, é ele. E aquele personagem entrou, ele ficou assim, e foi o que eu conheci no meu consultório. O personagem veio daí. Na novela, eu pego esse personagem, e como ele era no início caricato, eu vou pintando ele com tudo que é tipo de coisa, roupas e armas, que obviamente eles não usavam isso tudo de uma vez só, pelo menos, né? No entanto, para caracterizar de uma forma paródica, no início ele era assim, com espada, com rifle, com faca, com laço de 12 braços, e aí vai, né? Mas esse personagem foi tomando conta, tanto é que o Saint-Hilaire ficou só ouvinte. Interessante, bem legal, bem legal. Nós vamos colocar na nossa lista de leituras, né, gente? Muito obrigado. Tá.
eu acho que, não sei se todo mundo, eu acho que já fizemos as perguntas, estamos satisfeitos, gostamos muito de conhecê-lo, mesmo que virtualmente, né? É, maravilha. Possamos nos ver pessoalmente, né? Com E certeza. obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência e por brindar conosco com seus conhecimentos, né? Eu que queria agradecer vocês, ao grupo todo, as perguntas que foram feitas, essa possibilidade desse diálogo, que sempre para mim é enriquecedor. Eu acho que nós sempre saímos maiores e melhores quando podemos conversar, ter esse contato com as pessoas, que, de uma certa forma, agora, infelizmente, estamos só através, em sua maior parte dos casos, virtualmente. Mas eu acredito que foi uma forma muito boa, e aí a tecnologia nos ajuda, de nos encontrarmos e de mantermos esse diálogo. Isso é muito importante. Então, muito obrigada mais uma vez e esperamos poder contar com o senhor no futuro novamente. Claro, estou sempre à disposição. Grande Muito prazer. prazer a todos e obrigado, viu? Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, obrigado. Tchau a todos.